Boa noite, novamente estamos aqui para mais um estudo do livro Energia dos Chakras. Dando prosseguimento à temática, os chakras, funções, virtudes e sentimentos associados, hoje estamos na quinta parte desse tema. Lembramos que os temas anteriores estão em vídeos em nosso canal no YouTube. É possível acessar esse estudo e outros que lá também nós temos, de obras tanto do Projeto Espiritizar como do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Mas vamos para a nossa introdução fazendo um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, uma passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 21. O que nos diz o seguinte, trouxemos aqui apenas um parágrafo. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Vamos aqui fazer algumas observações desse trecho que Emmanuel nos traz. Emmanuel aqui nos traz a elucidação desse intercâmbio que há entre o mundo físico e o mundo espiritual. E assinala de que esse movimento de troca espiritual é cada vez mais dilatado, cada vez mais amplo. E ele expõe a razão disso. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados, de nós. E conclui dizendo, o Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Aqui ele faz uma referência ao chamado Dia de Pentecostes, que está assinalado no livro Atos dos Apóstolos, aonde, conforme a Bíblia coloca, houve nesse dia o que denominam de derramamento do Espírito Santo. Em verdade, assinalando a multiplicidade de fenômenos mediúnicos que os apóstolos começaram a expressar. Para ali, justamente através desse impacto de comunicação entre as duas esferas, dá-se início de uma forma efetiva o trabalho ao qual os apóstolos tinham sido chamados a desempenhar. Ora, essa passagem de Pentecostes nos remete para os dias que estamos vivendo atualmente. Os dias de efetivação da promessa do Cristo sobre o Consolador prometido, aonde também de uma forma ímpar, singular, incomum, os espíritos desencarnados passam a atuar de forma intensa e ostensiva em todos os lugares do planeta. E é claro que no Brasil em especial, pela designação do projeto espiritual acerca dessa nação. Mas o que é mais importante aqui, e que Emmanuel nos chama a atenção, é que o resultado tem como base o devotamento dos desencarnados. Então a espiritualidade, mais do que nunca, tem aproveitado esse período, que é ao mesmo tempo período de transição planetária, para nos possibilitar, desde que a isso nos habilitemos, ao máximo de ajuda, de interferência, de constatação da realidade espiritual da vida para todos nós. Então, é sobre isso que o conteúdo dessa passagem do Evangelho de João, Evangelho não, da primeira carta de João, assinala. Vamos então para
o nosso tema dessa noite. Hoje começamos a falar sobre o sexto chakra, que tem por função a inspiração e a intuição. O sexto chakra, que também é chamado de chakra frontal, é aquele que está associado à inspiração e à intuição. E a obra assinala dizendo a nós o seguinte: no processo de evolução do ser humano, há um movimento natural de o essencial se fazer perceptível em nível consciente. Como é isso? A referência aqui é a de que o período em que nós estamos vivendo atualmente é o período no qual, face às aquisições que a própria maturidade evolutiva nos concede de estarmos habilitados a essa percepção. O essencial aqui se refere ao mundo espiritual, em um nível cada vez mais consciente. Efetivamente, esse chakra ele exerce um papel bem caracterizador pela função da inspiração e da intuição. Desde que nós estejamos, sobretudo, no esforço de nos habilitarmos pelo conhecimento, pela ampliação do entendimento sobre a realidade espiritual da vida, surgem em nós, de uma forma muito mais ampla, percepções pelo campo da intuição e da inspiração, ajudando-nos a compreender de forma muito mais efetiva a realidade do mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Prosseguindo, é com o sexto chakra que nos tornamos conscientes dos influxos energéticos provenientes do ser essencial, que nos convida a desenvolver a nossa espiritualidade. A localização física mais aproximada do chakra, que se dá logo entre os olhos, no centro da testa, e que, de certo modo, tem uma conexão com a glândula hipófise. Também há uma ligação com o sistema nervoso. Aqui também nos vem um esclarecimento importante, e que talvez alguns de vocês tenham se perguntado: como precisarmos exatamente a diferença de inspiração e de intuição à luz da doutrina espírita? Porque muitas vezes nós podemos ter sobre esses termos conceitos um tanto quanto pessoais, sem termos atinado exatamente como é que a doutrina espírita diferencia a intuição e a inspiração, que estão muito associados a esse chakra. A revista Reformador, em maio desse ano, tem um artigo justamente que aborda essa diferença entre intuição e inspiração. E há nela, para facilitar esse entendimento, uma referência a uma passagem que está no livro Libertação, que eu vou lembrar aqui para alguns de vocês que já tenham lido, e para aqueles que ainda não leram, o incentivo para que também tenham essa possibilidade de ampliar o seu conhecimento. É uma obra que trata com muitos detalhes dessa interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas há uma parte no livro
em que o instrutor espiritual de André Luiz, Gubbio, tem à noite, através do desdobramento de determinado juiz, um encontro para trazer certas informações ao juiz. Era sobre o caso de alguém que houvera sido julgado e condenado de forma injusta. E aí o instrutor Gubbio esclarece ao juiz os detalhes do que houve. E durante esse desdobramento, ao se dar conta da necessidade de refazer o processo, o juiz diz o seguinte a Gubbio: mas eu sei que quando eu acordar, quando eu despertar, eu não me lembrarei do que houve aqui. E Gubbio vai dar exatamente a explicação que nós mais precisamos sobre a questão da intuição. Vejam só o que Gubbio diz ao juiz em relação a esse esquecimento. Ele diz que ele não se preocupe, que durante o dia ele vai se lembrar. E diz o seguinte a ele: a intuição é disco milagroso da consciência e irá te retratar as sugestões dessa noite. Então, a intuição ela vem de algo que já está dentro de nós, de uma experiência ou de um conhecimento que nós tivemos na vida atual ou no passado. A possibilidade de aflorar esse conhecimento é um processo intuitivo. A diferença maior em relação à inspiração é que a inspiração vem de espíritos benfeitores, por exemplo, que nos dão ideias ou sugestões que não estavam em nós, a percepção delas, se não fosse a ajuda que a inspiração nos possibilitou. Então, na reportagem que está assinalada no Consolador, chegam à seguinte conclusão para finalizarmos essa diferenciação. A intuição vem de dentro, de nós. A inspiração vem de fora de nós. Possivelmente alguns de vocês que estão nos acompanhando não tivessem essa clareza de definição. Nós também remetemos aqui a duas questões do Livro dos Espíritos que vão deixar bem claro essa questão. É a questão 415, que vai tratar da intuição, e a 545, que vai tratar da inspiração. Então, muitas vezes, quando nós vamos dormir, podemos receber conselhos, orientações. E durante o dia, a lembrança disso que houve à noite nos aflorar. Isso é o que caracteriza a intuição. Bom, prossigamos. É através dele, do chakra frontal, que recebemos orientações sutis de nossos mentores espirituais, anjos de guarda e espíritos protetores, por meio da inspiração e da intuição. E aí entendamos, da inspiração quando eles nos trazem ideias que não tínhamos conhecimento, e da intuição quando nós tínhamos essas ideias adormecidas no inconsciente. E com a ajuda dos espíritos conseguimos acessar e ter muitas vezes a solução de um problema, de uma dificuldade que estejamos a passar. Essas intuições são recursos valiosos para a superação de nossas limitações e por isso é fundamental abrirmos os canais de percepção do sexto chakra. Então, as aberturas dessa percepção
vem, sobretudo, através do estudo e do conhecimento da realidade espiritual, das leis divinas, que nos possibilita a harmonização mental e emocional, porque para que os espíritos benfeitores nos ajudem, é imprescindível que a nossa mente, o nosso psiquismo, esteja o mais serenado possível. A ampliação do conhecimento de detalhes sobre a vida espiritual também irá facilitar muito aqui, através da ajuda dos bons espíritos, tenhamos uma percepção mais clara do que eles queiram nos intuir ou nos inspirar. Quando congestionado, na hiperatividade, quando as energias desse chakra estão densas, acumuladas, temos o misticismo, em cuja postura o indivíduo acredita estar o tempo todo, orientado por seres espirituais superiores que direcionam sua vida. A caracterização dessa hiperatividade é aquela onde faculta o surgimento em algumas pessoas de achar que tudo o que ela faz é sob a orientação de espíritos. É como se a pessoa quisesse abdicar da sua responsabilidade naquilo em que atua. Então, associado a isso vai se estabelecer o misticismo. Tudo para a pessoa vai ser intervenção espiritual. E em tudo, de uma forma direta e indireta, ela vai estar tentando se omitir da participação dela no que está sendo efetivado. Quando inibido na hipoatividade, temos o ceticismo, o desprezo pelas intuições, inspirações, a descrença. O indivíduo com visão materialista da vida não se aceita como ser espiritual, nem aceita a existência de seres espirituais em outra esfera de vida. Então, a baixa atividade energética nesse chakra provoca essa condição na pessoa de achar que tudo é material, é de não ter o seu campo psíquico aberto à realidade espiritual da vida e, por outro lado, também achar que ele mesmo é um corpo e não um espírito que está temporariamente habitando o corpo. Essa crença gera um bloqueio do seu sexto chakra, pois a pessoa não admite a possibilidade de obter recursos interiores no ser essencial, já que o nega sistematicamente. E aqui entendamos bem, essa negação do ser essencial de Deus pode se dar, inclusive, de formas sutis. É quando, por exemplo, a pessoa diz que acredita em Deus, mas acredita em Deus como uma energia criadora, sem que tenha vinculação nenhuma com o que acontece na Terra ou com ela. Essa é uma forma disfarçada de se dizer que não se acredita de fato em Deus. Então, essa crença, voltando aqui ao texto, gera um bloqueio no seu sexto chakra. A pessoa fica com um campo intuitivo e de inspiração travado, bloqueado, pela maneira com que ela mesma encara a vida e encara a sua experiência reencarnatória. Isso, porém, não a isenta de receber intuições e inspirações inferiores, de espíritos materializados, que se aproveitam da fixação da pessoa nos 3 primeiros chakras, que são aqueles chakras mais vinculados ao denso, ao corpo físico. Quando aqui diz que
isso não isenta a pessoa de receber intuições, inspirações inferiores. Nós lembramos também daquela narrada no livro Libertação, aonde Gubbio, junto com André Luiz, acompanham um espírito que está em desdobramento. O espírito estava encarnado, era alguém que vivia na Terra, mas desdobrado, recebia a companhia de uma amiga, entre aspas, desencarnada, que a induzia, através da conversa, de que o marido a traía, de que ela devia cercar o marido de problemas e de dificuldades, de muito trabalho, etc., para que, de certo modo, o deixasse perturbado e ansioso, já que ele estava tentando a ajuda de orações em determinada igreja. E aquele espírito afirmava com tanta convicção, o espírito desencarnado, para a outra que estava encarnada, que André Luiz comenta com Gubbio: mas o que irá acontecer? E Gubbio diz a André: provavelmente, quando essa irmã acordar, acordará já com ideias de preocupação e de dúvida sobre o comportamento do marido, que na verdade era um homem digno e honesto e fiel ao lar. Então aí nós iremos ver, nesse exemplo, essa constatação da intuição inferior e de espíritos materializados. Porque aí, no caso, dá-se, quando está em desdobramento, como se ela estivesse conversando com a amiga materializada. E, na verdade, aquela amiga estava desencarnada. Prossigamos. A virtude essencial, responsável pelo equilíbrio e o discernimento, fundamental para que as manifestações espirituais sejam analisadas com bom senso, a fim de que o indivíduo possa optar pelo que é verdadeiro, rejeitando o falacioso. Então, a virtude essencial para que a gente saiba diferenciar se estamos recebendo uma intuição boa ou uma inspiração boa ou não, é o discernimento. E esse discernimento ele vem, sobretudo, pelo melhor conhecimento possível que nós tenhamos sobre a vida espiritual, sobre o equilíbrio moral que o Evangelho nos orienta, para perceber em intuições e inspirações a separação daquilo que de fato ele deve atentar em dar ouvidos ou não. Ao realizar as reflexões com discernimento, podemos nos liberar tanto do ceticismo quanto do misticismo. Quer dizer, tanto de duvidar de tudo, de não acreditar em nada, quanto também de não estar acreditando em tudo, que é o misticismo. Gerador dos processos de fascinação espiritual que acontecem exatamente pelo indiscernimento. Então, é necessário exercermos de forma equilibrada e correta o bom senso e o juízo sobre aquilo que nos vem na mente. Saber distinguir e discernir o que é bom do que não é. Por isso já dizia o apóstolo Paulo, né? Em relação ao pensamento: meus irmãos, tudo que é bom, tudo que é virtuoso, tudo que é de boa fama,
tudo que é louvável. Nisso pensai, exatamente para estabelecermos nossa identificação com todos os valores e virtudes que nos elevem espiritualmente. A pessoa que cultua o sentimento egóico de inatividade intelectual, deixando de analisar aquilo que lhe é intuído, devido ao indiscernimento, será presa fácil de processos mistificadores ou cairá no ceticismo. E aqui nós recebemos uma grande advertência. É de que nós não podemos acreditar em todas as ideias que nos vêm à mente, quer por intuição ou inspiração. É necessário usar o discernimento. Se não fizermos isso, seremos presa fácil de processos mistificadores ou de cairmos no ceticismo. Então, sempre que percebermos ideias, sugestões novas ou estranhas na nossa mente, analisar com equilíbrio qual o objetivo, qual a origem, a que se destina isso, para não sermos vitimados por espíritos obsessores ou enganadores. E concluindo, temos esse último texto. Todo processo em direção à evolução intelecto-moral requer esforço continuado, paciente e perseverante. Então, nessa linha de esforço de trabalho, o estudo, a leitura, a ampliação do nosso conhecimento sobre a vida espiritual e sobre nós mesmos, sobre necessidades de conquistas, de virtudes, de superação, de traços inferiores ou de desequilíbrio que tenhamos, é imprescindível. E nisso, não há dúvida, há um esforço continuado, paciente e perseverante, a que todos nós somos convidados a fazer, para ampliarmos da forma melhor possível a nossa capacidade intuitiva e de inspiração através do equilíbrio do sexto chakra, o chakra frontal, que é exatamente aquele associado ao campo da intuição e da inspiração em nós. Agradecemos àqueles que nos acompanharam o estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite para todos.